Paz seja convosco, amém? Amém. Maravilha, né? Levanta. Mão direita. Diga comigo assim: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Permaneça com a sua mão levantada. A palavra de Deus diz que aonde estiver um ou dois ou mais pessoas reunidas no seu nome, ali Ele está presente. Então Deus está aqui e Ele vai tocar nas suas mãos agora. Pai maravilhoso, antes de meditar na Tua palavra, eu faço esta oração te agradecendo, porque nós estamos na Tua presença, te bendizendo, te louvando e te engrandecendo. Mas eu quero te fazer um pedido neste momento, Deus. Toca na mão de cada irmão que está aqui, meu Deus. Toca, Senhor. Opera um milagre. Opera, Senhor amado, segundo a necessidade e a vida de cada pessoa. Ó, meu Deus, que esse toque seja um toque diferente, meu Deus. Pai, é no Teu nome que nós declaramos a Tua bênção. É no Teu nome que nós declaramos a vitória. Hoje, para todos sempre. Amém e amém e amém. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Dê uma olhada para esse irmão que está do teu lado aí, ó. Olha esse milagre. Hein? Só gente bonita, né? Eita, glória a Deus, né? Com certeza ele deve estar feliz por estar também aqui na casa do nosso Deus. Amém, irmãos? E junto, adorando, louvando, orando. E agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. Amém? Vamos estar meditando. Você vai abrir no livro de Juízes, no capítulo 6, tá bom? Juízes, capítulo 6, lá no Velho Testamento. Eu acredito que é depois de Josué, ou depois de Josué. Oi? É Josué, Juízes. Certo? Capítulo 6. E o verso é o versículo 15. Tá bom? É o versículo 15. Vamos ler no 14. Vamos ler o 14 e o 15. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: quem foi que disse? Gideão. No versículo 14 o Senhor fala com ele, e o 15 ele está respondendo: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Senhor meu Deus, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Nos direciona segundo a Tua vontade, nos dando discernimento, a orientação do Teu Espírito, para compartilharmos nesta noite aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Seja comigo, abençoa a Tua igreja, o Teu povo, em nome de Jesus. Boa noite a todos que nos assistem, aqueles que estão na sua casa, talvez aqueles que estão em algum lugar fora dessa cidade, em outros municípios, em outros estados. Eu quero dar uma boa noite para você e quero te abençoar
e declarar que esta palavra venha fazer uma diferença muito grande na sua vida, no nome de Jesus. Tá bom? Sente e vamos junto meditar nesta palavra. Eu quero falar hoje com você, todos nós somos desafiados nessa vida, né? Somos desafiados. E o desafio é uma situação, é um problema difícil, que muitas vezes está acima da nossa capacidade, né? De vencer, de suportar e até mesmo de enfrentar. Mas aqui, hoje, essa mensagem aqui é uma mensagem que nos desafia. Desafia em quê, pastor? Se você vai avançar e vencer, ou você vai fugir, ou recuar, né? Então, isso todos os dias, praticamente, a gente se depara ao decorrer da nossa vida. Nós nos deparamos também com esse tipo de problema. E aqui nos fala de uma história de um homem. Ele estava, na verdade, enfrentando um desafio muito grande. E esse desafio mexeu com ele. Mexeu na estrutura da sua casa, mexeu na estrutura da família e mexeu também na fé. Porque quando você lê o versículo 14, olha o que é que ele fala, olha o que é que Deus fala. Vai nesta tua fé, nesta tua força, e livra Israel da mão dos medianitas. Isso é Deus falando com Gideão. Só que no versículo 15, ele responde: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre e eu o menor. Então esse desafio mexeu profundamente com eles, com Gideão. Só que eu entendo que todos nós que enfrentamos desafio, que o desafio vem, ele sobrevém sobre a nossa vida, Deus está falando também para você que você tem qualidade, que você tem qualidade. Deus não dá desafio para quem não tem qualidade. Às vezes a gente está no altar. Esses dias agora eu estava lá em Salinas e minha filha mandou uma mensagem que a filha do pastor Jerônimo, né, um grande homem de Deus, ela partiu. Através de um acidente ela partiu. E ali eu fiquei sentindo a dor daquele pastor. Fiquei, meu Deus do céu. Pastor Jerônimo, um homem de Deus, um homem de desafio, um homem que já tem passado por muitas lutas. E eu fiquei pensando naquela situação e imaginando, né? E aí, aqui nós observamos também essa família. Gideão, Israel, na verdade, se distanciou de Deus, começou a praticar as coisas erradas, o que não era para praticar, e se afastou de Deus, quebrou a aliança com Deus. E aí, você sabe que toda vez que você quebra aliança com Deus, que você se afasta de Deus, os desafios e os problemas, né? Os problemas virão e os desafios vão chegar, dia por dia. E aí os problemas vieram. O que foi que aconteceu? Os medianitas, os outros povos que serviam outros deuses, eles começaram a invadir o povo de Israel. E o que acontecia?
O povo de Israel, eles eram prósperos. Sempre foi próspero. Então a Bíblia diz que ele colhiu gado, ovelha. E a Bíblia diz que quando chegava um determinado tempo, que eles já sabiam, né, que os palhóis, que os depósitos já estavam abarrotados da colheita, já tinha bastante ovelha, já tinha bastante gado, aí os medianitas chegavam e saqueavam. E a Bíblia diz que levavam tudo. Desde o gado, das ovelhas, não deixavam nada. Eles ficavam numa situação muito difícil. E Gideão, ele começou a observar isso, e a Bíblia diz que eles começaram a fazer algumas cavernas por dentro, né? Cavar, que era para esconder toda a colheita, o alimento. Então, a Bíblia fala que Gideão, apesar de ter mexido na fé, de ter mexido na estrutura dele, mas a Bíblia fala que o anjo, quando o anjo chegou para falar com Gideão, quando o Senhor chegou para falar com Gideão, a Bíblia diz que ele sentou no carvalho e ficou observando Gideão. Ele ficou observando Gideão. E aí, Gideão, ele tinha qualidade. Gideão era um homem prudente, estrategista, pois ele malhava o trigo no lagar. E ele confundia os inimigos, né? Os midianitas eram confundidos. E ele colhia, na verdade, toda a produção de uma forma inteligente. E com isso ele conseguia impedir de quando eles chegavam, eles olhavam e não conseguiam levar a colheita, porque estava em lugares de estratégia. Gideão também era um homem humilde. Ele era um homem humilde e não confiava na sua própria força. É o que nós observamos aqui também na leitura, no versículo 14, 15. Gideão tinha um coração disposto para adorar o Senhor. No mesmo capítulo, quando você chegar lá no versículo 17 ao 21, você vai ver que apesar da luta, né, depois que o Senhor chega lá, está entendendo? Ele muda aquele quadro. Gideão era servo obediente. Gideão era um homem revestido pelo Espírito do Senhor. Diga glória a Deus. Então, o que é que nós observamos? Deus escolheu você, Deus me escolheu para a gente vencer. Não foi para a gente fugir. Não foi para desistir. Deus nos escolheu para vencer, para ser vencedor. Tem os desafios, quando você abre uma empresa, quando você abre um comércio, você vai se deparar com um desafio, né? Com um desafio. Sexta-feira, quando eu vim deixar aqui a pastora, a gente voltou quinta-feira e deixei ela na sexta, aí eu fui lá, ali no Will, né? Will, não acerto falar o nome dele? William. E aí eu cheguei lá, e lá onde tem o ponto dele, é cercado de lanche, de outras coisas, é um desafio ali. E eu parei ali, fiquei olhando, aí eu pedi o que eu queria, disse, olha, eu vou ficar guardando aqui no carro, que eu vou levar. Mas eu vi o desafio, né? O desafio para cá, para ali e tal, e ele está lá no fogo cruzado. Agora, preste atenção, porque muitas vezes a gente também sempre está usando, quando os desafios chegam, a gente também muitas vezes parece Gideão. Ai, Senhor, né?
colocando as nossas fragilidades, colocando as nossas dificuldades. Mas o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que toda vez que chega uma dificuldade, que chega um problema, eu aprendo o quê? Eu aprendo que Deus está comigo. O problema chegou, a dificuldade chegou, Deus está observando ali. Ele está observando Samuel, está observando a pastora, está observando aqui o amado, está observando todos nós, né? E se chegou, aí quando ele chega, a Bíblia diz que o anjo ficou lá observando Gideão, ele ficou observando as qualidades que ele tinha. E é por isso que o Senhor insiste, né? O Senhor começa falando com ele em cima do problema dele, em cima da ferida, em cima da dificuldade. Você está entendendo? Em cima da dificuldade. Deus chega falando para ele, começa a falar com ele, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrará Israel. Por que Deus falou na tua força? Porque era isso que ele era. Era isso que estava dentro dele. Apesar do desafio, apesar do embaraço, apesar das coisas não estarem muito boas, mas Gideão, ele não se acovardava. Ele não se intimidava. Trabalhava todos os dias, acreditava na colheita, ele acreditava que eles iam conseguir, era destemido, ele estava lá, não abandonou o pai, né? Então o Senhor chega lá, e aí quando ele ouve, que ele observa, e a Bíblia diz que ele falou com o anjo, ele falou com o Senhor, ele viu a face, ele viu a face. Essa mensagem aqui, esse versículo, é muita coisa que Deus fala. Tem hora que a gente pensa que Deus nos abandonou, né? Tem hora que a gente pensa que Deus não está mais ouvindo a gente. Tem hora que a gente pensa que o Senhor está longe. Pelo contrário, Ele está bem perto de você. Ele está junto de você. Ele também está observando. Ele está colhendo as lágrimas que caem no teu rosto. As fragilidades que você está enfrentando, que muitas vezes você fala, Senhor, eu acho que eu não vou conseguir. Ele chega junto com você, Ele caminha junto com você, Ele te fortalece, Ele faz você não parar, Ele não permite que nada venha lhe parar, pelo contrário. Agora, tem algumas coisas que nós precisamos aprender. Primeira coisa, para você vencer, você precisa vencer a primeira guerra, que é contra você mesmo. Às vezes, dentro de você, já existe uma guerra. Já existe uma guerra. Às vezes você olha para o teu irmão e você olha, engraçado, né? Aquele meu irmão está prosperando, toda semana ele está dando testemunho, sempre está lá na frente, devolvendo dízimo, oferta, sempre está ali e tem uma alegria. E por que comigo é assim diferente? Por que eu estou desse jeito? Então você precisa entender que o primeiro gigante que você precisa vencer é com você mesmo. Esse gigante que está em você. Você tem que acreditar. Você tem que crer que Deus ele não te abandonou. Você tem que crer que Deus está contigo, que Ele é a tua força, que Ele é o teu médico, que Ele é o Senhor que te cura, que te sara, que te fortalece, que te protege. Que protege, diga glória a Deus. Então, Gideão, quando ele observa que o anjo começa a falar com ele, e aqui no versículo 15, ele ainda descreve a situação, Senhor, mas a minha família é a mais pobre. Como é que o Senhor vem falar para mim que eu vou trazer a vitória? Que eu serei aquele que o Senhor vai
me usar como instrumento para alcançar. Olhe para cá para mim, preste atenção. Às vezes, a gente fica muito acomodado. Tá bom? Deus está falando, o que eu tenho para ti é muito melhor do que você já é. Você está entendendo? Está dando certo. Você está trabalhando. Tem uma família abençoada. Deus está dizendo, o que eu conquistei, o que eu preparei para você é muito melhor do que tudo isso aí. Então Deus está falando assim, eu quero te entregar mais. Eu vou entregar muito mais nas tuas mãos. Eu vou entregar muito que você nem imagina nas tuas mãos. E aí então, quando ele chega com Gideão, ele fala da história dele, diz que ele é o menor, que é a menor família, a mais pobre, e que ele é o menor da casa dele. Deus está falando para ele, eu quero te colocar como governador, eu quero fazer de você um líder, eu quero fazer você um comandante. Você está entendendo? Você não tem que ter medo, você tem que crer, você tem que confiar que Deus ele tem o melhor. Observe a história da tua vida. Veja o que Deus tem feito na sua vida. Cada um de nós aqui temos uma história. Cada um de nós aqui, Deus tem permitido a gente escrever uma história. Ainda que ela seja diferente uma da outra, mas todos nós temos história. E história não é de derrota, história de vencedor. De homens e mulheres vencedores, vencedoras. Diga glória a Deus. Por que, pastor, que nós somos vencedores? Porque nós também temos qualidade. Você tem qualidade. Deus, ele sabe disso. Deus, quando ele olha para você, ele vê em você, meu irmão, qualidade. É por isso que ele insiste com você, dizendo, vai dar certo. Não para, levanta a tua cabeça, acredita, creia, que você não está só. Eu sou contigo. Diga glória a Deus. Ainda que esteja tudo o contrário, que nada esteja lhe favorecendo, nada a seu favor, Deus está dizendo, eu sou contigo. Eu sou contigo. Diga glória a Deus. Então a vida, irmãos, os desafios, para a gente vencer os obstáculos. Na vida nós vamos também tendo obstáculos dentro do desafio. E cada um enfrenta de forma diversas. Você vê, por exemplo, em Marcos capítulo 5, no versículo 25 e 29, você vai conhecer a história de uma mulher que ela sofria 12 anos de uma hemorragia. Já não era uma hemorragia qualquer. Com certeza tinha virado um câncer. Ora, 12 dias, 12 anos, não é 12 semanas, não é 12 dias. Agora imagine 12 anos perdendo sangue. A Bíblia fala que essa mulher, ela usou todo o recurso que ela tinha para se tratar. E ela não teve nenhum benefício. Ela não teve nenhum benefício. A Bíblia diz que já muito fraca, sem ter resultado nenhum, um dia ela ouve falar que Jesus estava próximo por lá e junto dele havia uma grande multidão. Então, ela se determina contra o obstáculo, contra o desafio que ela estava vivendo. E o que é que ela faz? Ela colocou algo dentro dela, disse, não, eu determino, eu declaro, eu falo, eu estou dizendo que se eu só tocar na veste de Jesus, eu vou ser curada. Eu vou ser liberto desse mal. Quem está entendendo? Todo obstáculo, todo desafio, ele precisa, cada pessoa precisa se posicionar. Você precisa se posicionar. Você precisa ter atitudes diante do desafio. O que não está dando certo?
O que tem mexido com você? O que você acha? O que você está pensando em relação ao que você tem vivido? Sente, converse com Deus. Fale para Ele. Conte a sua história. Acredite, creia. Confie no Senhor. Converse com Ele. Você sabe o que Ele vai fazer? Ele está lá sentado, te ouvindo, te observando. Te observando, irmão. É assim que o Senhor, Ele está conosco. Às vezes a gente está se lamentando, chorando, Ele está aqui nos observando. Às vezes o desafio é tão grande que você não consegue olhar para Ele e não consegue falar nada para Ele. Você está entendendo? E Ele quer que você converse com Ele. Olha, Pai, eu estou enfrentando isso aqui. Eu estou com essa dificuldade. Eu estou com essa luta. Eu não sei o que fazer. Isso tem mexido na minha estrutura. Isso tem desafiado a minha fé. Talvez você que esteja nesse momento acompanhando aqui a live, este culto, talvez você esteja num dilema. Talvez você esteja vivendo um grande desafio. Talvez você na sua casa ou algum parente, alguma situação, você tem vivido. Mas Deus nessa noite também está falando com você. Deus está dizendo que você é importante, que Ele te conhece, que Ele sabe que você é capaz, Ele sabe que você pode. Agora, o que é interessante, que muitas vezes a gente não percebe dentro dos problemas, que Deus Ele fala o seguinte, olha, quando Ele fala aqui no versículo 14 com Gideão, e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Aí, vírgula, aí, porventura, vírgula, não te enviei eu. Te enviei eu. Quem é que está dando a ordem para ele? De onde é que está vindo a ordem? De alguém fracassado? De alguém que não acredita? De alguém que você não está vendo algo diferente? Não. A palavra está vindo do Senhor. A palavra está vindo de alguém que já comprou aquela guerra. Já ordenou para que os anjos lutem por ele. Deus já ordenou para os anjos que lutem em teu favor, que guerreiem por ti. Quem está entendendo, irmãos? Quem está compreendendo? Com certeza com aquela mulher também, muitas pessoas falaram para ela, olha, o que tu vai fazer? Tu não aguenta, está fraca. Tu ainda vai incomodar o mestre ainda? Enfim, só que ela colocou uma determinação dentro dela. Em cada desafio que a gente enfrentar, nós precisamos determinar também algo para vencer o desafio. Quando nós colocamos essa determinação para vencer esse obstáculo, esse desafio, evidentemente o milagre vai acontecer. A vitória de Deus vai chegar na nossa vida. Deus vai operar de uma forma grandiosa. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Então aquela mulher, ela saiu e a multidão, a Bíblia fala que era grande, e ela começou a passar por aqui, por ali, e com muita luta, e quando ela chega perto de Jesus, perto da veste dela, a Bíblia fala que ela estende a mão e toca na veste de Jesus. Quando as mãos dela tocam na veste de Jesus, imediatamente a hemorragia parou. E a Bíblia fala que Jesus, ele sentiu algo diferente no corpo dele. Você vê como é que é uma fé viva. Uma fé viva, ela move o coração de Deus. Uma fé viva, ela move, ela traz uma reação de Deus dos céus aqui na terra. Nós precisamos entender isso, né? Nós precisamos entender, você não está só.
você não está só. Deus está presente com você. Deus está na tua vida. Deus está na tua casa. Deus é que cuida de você. É Ele que cuida da tua família. Ele cuida de cada um de nós. Nos mínimos detalhes. Diga glória a Deus. Diga aleluia, irmãos. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que o desafio vem é porque tem vitória grandiosa que Deus quer realizar na nossa vida, que Deus quer realizar. Aqui em João 10:10, o que a Bíblia fala em João 10:10? Hein? Oi? O ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para quê? Para nos dar vida, mas vida em... Você pode imaginar o que é uma vida abundante? Você pode imaginar o que é que Deus está falando? O que é que o Senhor está falando de uma vida abundante? A vida abundante que Deus está falando aqui, irmãos, ela significa que é muito, muito bem, além da medida, mas uma quantidade tão abundante que chega a ser mais do que era de ser, do que se esperava. Olha que coisa tremenda, né? Ou antecipar. A Bíblia fala que uma vida abundante significa ter uma vida espiritual com abundância, ter uma família abundante, ter saúde abundante, também uma vida financeira abundante. Esse dia eu tinha saído com a minha esposa, uma manhã eu estava meditando, e lá eu peguei um versículo, e estava falando assim, naquela época, muitas pragas, muitas enfermidades também vieram sobre o povo, sobre as famílias. Muita morte, morriam muitas pessoas. Mas a palavra diz, nos ensina também, que toda vez que o povo quebrava a aliança com Deus, o mal assolava. O mal, ele vinha, né? Ele vinha. Muita enfermidade, muita praga, aliança quebrada. E aí, para desfazer aquele mal, imagine se hoje existe muitos recursos pelo lado da medicina que já foram descobertos, tantos medicamentos, muito tratamento. E naquela época? Né? Ainda era muito mais difícil. Qual era o maior remédio? O maior remédio é que tinha que voltar lá para o começo. Quebrou a aliança, tem que consertar a aliança. Conserta a aliança, a praga cessa, a doença vai embora, o mal não se instala mais, a vitória chega, a bênção de Deus está no momento que se renova a aliança com Deus. Eu fiquei pensando, é engraçado, né, hoje, e aí eu terminei de lá que baixei o meu rosto ali, eu comecei a falar contigo, Senhor, remove as doenças, meu Pai. E eu comecei a conversar com Deus, comecei a falar com o Senhor. Às vezes a gente tem dificuldade de falar com Deus, antes de tomar uma pílula, de tomar, quem sabe, fazer um tratamento. Nós fazemos o contrário. Algo mal está assolando, alguma coisa aconteceu. Vamos falar com Deus. Vamos renovar a nossa aliança. Senhor, eu quebrei a aliança. Aonde foi que quebrou essa aliança, meu Deus? E esse mal se instalou. Aonde foi que aconteceu isso? Deus, ele vai lá, e aí a aliança é refeita, e com certeza o mal é desfeito. O mal é desfeito. Porque o maior
de todos os tratamentos é o Senhor da nossa vida. É o Deus da nossa salvação. É Ele que abre porta onde não existe porta. É Ele que é o socorro onde o socorro não está. É Ele que é a alegria aonde a tristeza está invadindo. Quem está entendendo? Então nós precisamos entender isso, né? O outro desafio que nós enfrentamos é justamente de viver uma vida abundante. Viver uma vida abundante é algo muito maior daquilo que nós imaginamos. Mas por que nós restringimos tanto o que o Senhor conquistou, que é tão grande para cada um de nós? E muitas vezes nós limitamos, muitas vezes a nossa mente, as nossas atitudes, muitas vezes elas impedem dos milagres serem realizados na nossa vida. Por nossas atitudes. Então Deus, ele chega com Gideão, ele mostra para ele, se você continuar lendo, você vai ver. Chega lá na frente, ele ficou tão abismado, e aí disse, olha, é o Senhor que está falando mesmo comigo? Então não sai daqui, que eu vou lá dentro. Eu vou fazer algo para trazer para o Senhor. Eu vou fazer algo para trazer para ti. Ele vai lá e ele quer honrar a Deus. Ele disse, mas não sai daí. E a Bíblia diz que ele foi lá, ele pegou um cabrito, ele fez um bolo, ele fez um cozido, trouxe o caldo, tudo isso a Bíblia fala. Isso não era muito rápido, né? Você vai cozinhar algo, demora um pouco. Não é no estalar do dedo. E eu fiquei imaginando, então, demorou um pouco. Mas mesmo assim, quando ele vem, que ele chega lá e coloca a oferenda, a oferta de diante do Senhor, e ele fica, está aqui, Senhor, que eu trouxe. Eu estou feliz. Ele fala, mas ao mesmo tempo eu estou preocupado, porque eu estou falando contigo face a face. E ninguém poderia ver a face de Deus. Moisés, ele viu a sarça ardente, mas ele ouvia o Senhor, mas ele não viu o rosto. Gideão foi diferente, ele viu o anjo conversando com ele, face a face. E aí o Senhor fala com ele, mas não te preocupa que você não vai morrer. Quem está entendendo? Não te preocupa que você não vai morrer. Levanta a tua mão direita, mão de vencedor, mão de vencedora. Diga, Deus está dizendo nesta noite, Deus está falando para mim, que é para mim não ficar preocupado, que o que eu estou esperando, que o que eu tenho falado para Ele, vai acontecer. A vitória será confirmada na minha vida, na minha casa, na minha família. Diga, Deus está falando isso para mim. Deus está falando que não é para me ficar preocupado. É para apenas eu crer. É para eu continuar confiando que aquilo que tem desafiado a minha fé, Ele está no controle. E Ele vai me dar a vitória. Você pode aplaudir Jesus? Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Louvado seja o Senhor! O Senhor também, Ele observa os nossos valores. Diga glória a Deus. O anjo do Senhor se assentou e ficou observando a dedicação, a diligência. Olha só, a diligência de Gideão no seu trabalho. Irmão, tem segredos muito importantes que nós precisamos aprender na Bíblia. Às vezes a gente quer fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Preste atenção. De qualquer jeito. Quer louvar a Deus. Qual foi o último louvor que tocou? A esperança está em Deus. De qualquer jeito.
Chegou a hora do culto, será que eu vou? Eiga, me deu uma moleza. Rapaz, irmão, isso é demônio. Seu demônio que quer te amarrar. Seu demônio que quer aprisionar. Pastor, irmão, se Deus é por nós, quem é contra nós? Quem é que é contra a sua vitória? Quem é que é contra a sua vitória? Me diz. Hein? Quem é que não quer o teu sucesso? Hein? É essa moleza. É esse desânimo. Porque o capeta, ele sabe que se você vir para cá, Deus, ele vai te abençoar. Deus, ele vai ouvir a tua oração. E ele não vai resistir o mal. Ele não vai resistir com o mal dele. Por quê, pastor? Porque Deus vai desfazer toda a ação dele. É por isso que é uma guerra. Né? Às vezes eu jogo do Flamengo, meu Deus. Olha, bora. É uma guerra. Né? Então Deus, ele vê as qualidades. Entendeu? Nós precisamos ter uma dedicação maior, ser diligente. A Bíblia também fala aqui em 2 Crônicas 15:7, ele fala assim: o Senhor recompensa o esforço de cada um. O Senhor o quê? Recompensa o esforço. Olha para cá. O esforço de cada um. Diga glória a Deus. E aí, ele fala assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Deus está falando assim: olha, Oswaldo, o teu esforço vale a pena. Algumas pessoas podem falar: mas rapaz, tu já voltou? Já. Está tudo certo. Está tudo abençoado. Fomos, muita bênção. Deus abençoou com uma volta maravilhosa. Pensa em algo, tudo certo. Porque Deus, ele vê o esforço. Deus, ele ouve a tua oração. Deus, ele ouve o teu clamor. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender. Deus também fala aqui, em Provérbios, capítulo 10, verso 4, Salomão afirma que o que trabalha com a mão enganosa empobrece. Olha, isso é muito sério. Como é que é isso, pastor? Como é que é essa mão enganosa? Você reconhece que Deus tem te prosperado? Você reconhece que Deus tem te abençoado? Então a sua mão, ela tem que ser verdadeira. As suas atitudes, elas precisam ser verdadeiras. Você já pensou? Deus, ele nos abençoa. Deus, ele nos dá vitória. Deus está te prosperando, mas ainda aquela atitude enganosa, vergonhosa, às vezes do homem velho, ainda está lá. Às vezes você não reconhece Deus, não honra Ele, você não separa o que pertence, que é dele, da parte que Ele te abençoa. Você não consegue honrar Ele como nenhum benefício, nenhuma oferta, nada. Gideão fez diferente. Você precisa ler o livro de Juízes. Gideão, ele fez diferente. Não, Senhor, peraí. Deixa aqui dentro. Deixa eu fazer algo para ti. Deixa eu fazer algo para o Senhor. Pegou o melhor, foi lá, ofertou, serviu a ele. A Bíblia diz que o Senhor, olha aí, ele estava com o cajado, ele pega o cajado e toca com a ponta do cajado no bolo, no guisado, no caldo.
A Bíblia diz que o sangue, aliás, que o fogo o consumiu. O que representa o fogo? A presença do Senhor. A confirmação que Deus estava ali. Que Deus estava dizendo, olha, eu sou contigo. Eu sou na tua vida. Você está entendendo? Está aqui, ó. O que trabalha com a mão enganosa empobrece. Mas a mão dos diligentes enriquece. Entendeu? Então não brinque, nós não podemos brincar. Não podemos brincar. Leve a sério. Você tem um Deus que te ama. Você tem um Senhor que Ele cuida de você. Você tem um Deus que quando você se coloca diante dEle, Ele te ouve. Ele te atende. Precisa. Vamos agir de uma forma correta. De uma forma que o agrade. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Em Apocalipse capítulo 2, o texto afirma, 2:2, que o Senhor observa e conhece o nosso trabalho, a nossa dedicação. Diga glória a Deus. Quem está entendendo? Pastor, mas eu trabalho e eu não vejo progresso. Pois é, tem alguma coisa errada na tua vida. Tem alguma coisa errada na sua vida. Por que não tem progresso? O que está faltando? Deus não é contigo? Então por que não está tendo? Tem alguma coisa que precisa, alguma coisa que está aí e que está impedindo. Se a palavra de Deus garante, olha aqui, o Senhor observa, conhece o nosso trabalho e a nossa dedicação. Olha aí, Ele conhece o nosso labutar, Ele honra. Agora, por que não está dando certo? É que tem alguma coisa que nós precisamos deixar Deus agir. Deixar Deus agir. Tem muita gente que ela começa com muito pouquinho e ela quer chegar no muito rápido. Mas sabe como é para chegar no muito rápido? Você tem que ser fiel no pouco. Você tem que honrar a Deus aqui no pouco, quando começa. Pastor, mas é uma luta e tal. Pois é aqui nessa luta que Deus vai tratar do teu caráter. É aqui nessa luta que Deus ele vai mudar a tua história. Deus não vai mudar a tua história nem o teu caráter quando você não. É aqui no pouco. No pouco Deus vai trabalhar, no pouco Deus vai... É aqui no pouco que Deus vai te mostrar, como Ele mostrou para Gideão. A minha família é mais pobre e eu sou menor de casa. Isso não tem problema para mim isso. Isso não é problema para mim, Gideão. Eu não te disse que eu sou contigo? Eu não estou te mandando que você vai? Às vezes a gente prega, a palavra está sendo anunciada, mas o mal que está assolado, ele precisa sair. Diga assim, a minha vida, não, fala forte, levanta a tua mão direita e diga assim, a minha vida eu entreguei ao Senhor Jesus. Então diga, Senhor, nem o mal, nada que esteja lutando contra a minha vida para me fazer infiel vai prevalecer. Diga, porque o Senhor é maior. Diga, eu não aceito. Diga, eu rejeito toda essa ação contrária. E diga, quero ser fiel a Ti. Me ajuda dia após dia. Diga, porque eu vou vencer. Eu vou vencer. Diga, eu vou vencer. Amém?
Pastor, por que nós somos vencedores? Qual é a tua diferença? Qual é a tua diferença daquele que não vence? Qual é a tua diferença? Lá em 2 Coríntios, capítulo 3. Abra sua Bíblia, por favor. Coloca aqui para mim, volta. 2 Coríntios. Dá para colocar? Dá. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 2 e 3. Olha aí. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida, lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em taubas de pedra, mas nas taubas de carne do coração. Você sabe o que nos faz ser diferentes? É essa carta. Quem é você? Quem é que está na sua vida? É Deus. É o Espírito de Deus que habita em você. Olha para cá. Aqui, hoje parece que é uma coisa muito comum. A pessoa, eu sou evangélico. Eu sou crente. Que tipo de evangélico você é? Aquele que aqui na igreja você é um cordeirinho, mas quando chega lá fora, você não é essa carta. Lá na empresa onde você trabalha, entendeu? Mas vem cá, tu é crente? Não, alguém que te conhece. Não, alguém que te conhece e fala assim, mas vem cá, ele é crente? Não, peraí. Qual é a diferença? É isso que Deus está falando para mim, ó. Deus está falando para você. Deus está mostrando isso para nós hoje. Algo que Deus está tratando muito forte. Ser crente aqui é maravilha. Mas quando você sai daqui, você vai para o teu trabalho, você vai para uma feira, você vai para um banco, você vai para a tua faculdade, quando você está lá com a tua amizade, você permanece sendo essa carta, que não é escrita com tinta de caneta, que se de repente pegar uma chuva, ela de repente pode ser extraviada, destruída. Mas a Bíblia diz que essa carta, ela não foi escrita de qualquer jeito. Essa carta, se falar de tinta, é o sangue de Jesus. É a vida de, é o Espírito de Deus em nós, na nossa vida, em cada um de nós. Você está entendendo? Por isso que você é diferente. Por isso que às vezes parece que cria uma confusão na mente de muitas pessoas. Mas rapaz, às vezes as pessoas, elas muitas vezes ficam por entender, né? Mas é porque o Espírito de Deus que habita na nossa vida, ele produz algo muito forte. O que é, pastor? O amor de Deus. O amor de Deus. Às vezes as pessoas te insultam, às vezes as pessoas te provocam, às vezes as pessoas fazem de tudo para você entrar na carne, para você, sabe, sair do Espírito, para você perder a espiritualidade. Tem situações que acontecem que muitas vezes o inimigo está ali torcendo para que aconteça isso. Por quê? Porque ele sabe que você é isso aqui, ó. Você não foi conquistado de qualquer jeito. Jesus, ele entregou a vida dele para te salvar, para te libertar, para transformar você, para mudar o teu caráter.
para você ser uma nova criatura, para você ser exatamente esse. Deus estava falando isso aqui para Gideão. Gideão, tu ainda não entendeu, Gideão, que o que habita em ti é o meu espírito. Tu é um vencedor, Gideão. Tu não é um homem fraco. Tu é um vencedor. E eu estou aqui para te falar que o que tu tens é muito pouco daquilo que eu vou te entregar agora. Apenas me ouve e faz o que eu estou te falando. Aí a continuação é outra mensagem. Se você chegar na sua casa hoje, você pode continuar lendo os versículos e os capítulos e você vai ver. Ele continua tendo desafio? Continua. Só que agora o espírito foi ativado, a fé foi ativada. Agora ele sabe que Deus deu ordem aos seus anjos para pelejar por ele, em favor da vida dele. E todo aquele que se levantar contra ele vai ser destruído, vai ser desfeito, porque Deus está na vida dele. Olhe para cá. Todos nós temos desafio todo dia. Mas entenda que o Senhor te alcançou para você ser um vencedor. Entenda que Deus alcançou a sua vida, minha irmã, para você ser uma vencedora, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, um homem de Deus, cheio do Espírito de Deus. Fique de pé.